Olá, boa noite. Estamos aqui na TV Pedra Branca, na Palhoça. Palhoça, como é que é, Juliano? Capital do mundo. Capital do mundo, né? Aqui numa área maravilhosa da Pedra Branca, né? Onde estamos aqui no estúdio da TV Pedra Branca. E hoje com uma convidada muito, muito especial, que daqui a pouco a gente já vai apresentar, né? A doutora Liliane Grando, odontóloga, dentista, como a gente popularmente conhece, tá? Mas com uma especialização que muito especial, a gente vai discutir bastante esse assunto, né? Obrigado pela tua presença, certo? Eu que agradeço. Tá? E a gente vai ter uma hora aí de um bom papo, né? Com o objetivo principal do nosso programa, que é levar informação. Perfeito. Então, informações específicas sobre patologias que acontecem na odontologia. Tá? E já fiquem, Juliano, né, prontos para questionar. E como é que as pessoas fazem para interagir com a gente, mandar perguntas, tá? Puxar aqui da doutora Liliane tudo que ela tem de conhecimento, né, para que as pessoas fiquem com muita clareza aí sobre os problemas que acontecem, né, de saúde e prevenção, né, já que o programa aqui é prevenção, saúde... Beleza. Né? E modéstia. Prevenção, saúde e beleza. A parte da beleza, ela sempre fica comigo, né? Eu não sei porquê, mas enfim. É o meu dom natural. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, mais uma vez ao vivo da TV Pedra Branca, na Palhoça, diretamente para o mundo. Todas as quartas-feiras, às 20 e às 21 horas, ao vivo, hoje, com a presença mais que especial da doutora Liliane Grando, com um ótimo tema, que eu acho que é um tema fundamental hoje, e aquilo que a gente sempre foca, que é a prevenção. Então, mais do que importante, saber informações. Certo? Então, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando aí, curta, comente. Não esqueçam que se ele não tem curtido, ele fica triste. Eu já falei que ele está pesquisando sobre nude. Eu acho que quando começar a vir um nude vai piorar a situação, então dê curtida. Mas essa pesquisa já está longa, né? Então, demorou para entender o negócio. Então, curta, comente, compartilhe para levar essas informações cada vez mais para as pessoas que necessitam. Mande seu comentário que a doutora vai estar respondendo aí dentro do possível aí no nosso 1 hora de programa. Perfeito? E quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube é a mesma coisa aí. Certo? Lembrando que o programa é um patrocínio da Dermos, primeira farmácia de manipulação de Santa Catarina, e a Sunhead, que é a marca que cuida de peles especiais. Por isso que eu tenho essa cutis. Perfeito. E agora, né, chegando o verão, é hora de cuidar da pele para chegar nas praias, né, nas festas de final de ano com a pele show. E o cabelo também, né, Juliano? Exatamente. Então, vamos lá, vamos conhecer os produtos, né, e melhorar a qualidade da sua pele. Né? Consequentemente, a qualidade de vida, porque a gente fica com autoestima bacana. Com certeza. Certo, Juliano? E as pessoas vão interagir com a gente, tá? Mas na sequência da chamada... Sim, da vinheta, certo? Aquilo que eu sempre tinha sonho, eu falava para a mamãe assim, mamãe, o meu sonho quando ser criança é fazer isso, era o meu sonho. Diretor, solta a vinheta. E é isso aí, estamos de volta ao vivo da TV Pedra Branca na Palhoça e hoje o tema, um assunto muito especial que é o desafio das doenças bucais com a doutora Liliane Grando. A gente vai estar falando aí sobre as patologias, sobre câncer e assim por diante, perfeito? Então não deixe de interagir, compartilhar, curtir, comentar, mande sua dúvida, mande seus elogios, lembrando que o programa é voltado para prevenção, falar de saúde nunca é demais. Certo? Certo. Lembrando que o nome do programa é Prevenção, Saúde e Beleza. Isso. Está com o senhor. Vamos lá. Então, doutora Liliane, né, novamente muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. A doutora Liliane Grando é uma profissional absolutamente especial. Né? E eu estava vendo aqui o currículo, que é extenso, né? É invejável, né? E que é muito legal, né? Que eu não coloquei aqui embaixo, né? Que fez o prefácio do nosso livro de odontologia, que a Márcia, né, e eu escrevemos há algum tempo atrás, né, formulações aplicadas à odontologia, e porque também deu, né,
uma orientação, uma força enorme, né? Coisa de professora. Coisa de professora. Coisa de professora boa. Para que a gente desenvolvesse aquele trabalho que foi muito bacana. E até hoje, né, ele é uma referência quando os farmacêuticos trabalham com produtos para manipulação, né? Ou medicamento individualizado, ou produto, né, para uso em consultório, ou mesmo depois na rotina lá da pessoa pós-procedimentos, né, em casa. Doutora Liliane, vamos lá. Tu és de onde? Bom, primeiro, boa noite. Né? É assim que tem que começar, né? É assim que tem que começar. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, porque aí isso nos dá a oportunidade de divulgar um trabalho social que nós fazemos, que nós já vamos falar sobre ele. Queria agradecer especialmente ao Gerson e ao Juliano pela recepção calorosa, pelo carinho com que abordaram o tema e que me convidaram para estar aqui. Enfim, é um prazer mesmo poder contribuir. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? E essa parceria com a Dermos, ela vem de longa data. Eu tive a honra de escrever o prefácio da versão, da primeira versão, né, em português do livro. E por que aconteceu isso, né? Porque a Dermos sempre atendeu aos nossos pedidos, aos nossos chamados, ou ao nosso desespero de dizer, olha, eu tenho que individualizar uma medicação para aquele paciente X, eu preciso de uma coisa mais direcionada para tal coisa, eu preciso mexer um pouco nessa fórmula, desde formulações teoricamente mais simples, como flúor, como outras mais complexas, como o uso de determinados anti-inflamatórios, fitoterápicos, ou mesmo da utilização de corticoides junto com antifúngico. Então, isso sempre foi possível graças à abertura que você, pessoalmente, e a Dermos sempre nos deu para trabalhar em parceria. Então, muitíssimo obrigado. Ao Juliano também, que não conheço há tanto tempo, mas obrigada mesmo pela sua recepção, pelo seu carinho e pelo seu interesse na nossa área. Né? Eu que agradeço, doutora. Bom, eu fiz curso de graduação em odontologia aqui na Universidade Federal. Não vou dizer há quanto tempo, desnecessário. Não precisa. E aí eu iniciei a minha vida na odontopediatria, eu fui professora de odontopediatria da Univale, isso me honrou muito, e eu trabalhava sempre com odontopediatria e pacientes especiais, e dentro dos pacientes especiais eu tive uma longa passagem por pacientes infectados por HIV, que foi a minha tese de doutorado na área de estomatologia, na PUC do Rio Grande do Sul. E sempre gostei de trabalhar com grandes desafios. Eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina em 96, então eu tenho uma história ali dentro. Sou vinculado ao departamento de patologia, mas ministro aulas para o curso de odontologia. Né? Então, eu sou professora do curso de odontologia através do departamento de patologia. Estou vinculada às disciplinas de patologia bucal, que estuda como uma doença bucal se instala e quais as suas repercussões para o ser humano, enfim. E posso dizer que, juntamente com a professora Sônia, que era uma colega à época e continua voluntária com a gente, nós realmente abrimos um projeto de extensão que está fazendo quase 23 anos, junto ao Hospital Universitário da UFSC, que se chama Ambulatório de Estomatologia do Hospital Universitário da UFSC. Bom, a história desse ambulatório é uma história bastante interessante, porque ele veio se unir a outros ambulatórios que já existiam dentro do HU, que é o ambulatório de pacientes, ambulatório de odontologia, atendimento a pacientes com necessidades especiais, e o ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, nós formamos uma tríade, começamos formando uma tríade lá nos idos de 95, 96, e a coisa foi crescendo, juntamente com o hospital, juntamente com o entendimento da importância dos dentistas dentro do hospital, que, se tiver oportunidade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E hoje nós temos um espaço no terceiro andar do Hospital Universitário, 100% SUS, regulado pelo Sistema Único de Saúde, totalmente gratuito, que conta com vários professores. Nós somos em 7 professores, mais residentes, alunos de mestrado, doutorado, alunos de graduação, voluntários, bolsistas, todos fazendo atendimento nesse núcleo de odontologia hospitalar nos seus diferentes ambulatórios. Então, nós continuamos tendo ambulatório de atendimento a pacientes especiais, continuamos tendo ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, continuamos tendo ambulatório de estomatologia, que é um ambulatório bastante grande, que serve como referência para o estado de Santa Catarina, e temos outros ambulatórios, como atendimento exclusivo para pacientes da oncohematologia, ou seja, pacientes internados no hospital universitário para fazer tratamento de linfomas, leucemias, mieloma múltiplo, que fazem quimioterapia, precisam do suporte odontológico.
Temos outros ambulatórios para suporte aos pacientes transplantados de órgão, então o HU é uma referência para transplante de fígado. E temos um ambulatório, a necessidade fez com que nós criássemos também um ambulatório exclusivo só para atendimento de pacientes com câncer de boca e as sequelas dos tratamentos, né? Isso é realizado nesse mesmo espaço físico. Em paralelo, nós também visitamos as enfermarias, avaliamos pacientes em leito, avaliamos pacientes em outros ambulatórios quando necessário e atendemos também pacientes na UTI, porque os pacientes da UTI precisam de uma higiene bucal para evitar doenças como a pneumonia nosocomial, que é uma causa mortes importante de pacientes da UTI. Então, a odontologia hoje forma um grande grupo que se chama de odontologia hospitalar, ou seja, todas as áreas de odontologia que exercem as suas atividades dentro de um ambiente hospitalar. Claro que nós fazemos ali atenção terciária. O que é atenção terciária para a SUS? A atenção terciária é aquela de maior grau de complexidade. Aquilo que não pode ser resolvido na unidade básica de saúde ou num centro de especialidades precisa de maior atenção a esse paciente, de exames mais sofisticados, muitas vezes de uma discussão maior em grupo de experts, porque são doenças difíceis. E, enfim, estamos trabalhando e muito e cada vez mais, e eu queria destacar que todos que ali estão, com exceção, obviamente, do corpo clínico, do núcleo de odontologia hospitalar, eles são professores que trabalham ali voluntariamente, assim como os alunos de mestrado e doutorado, os alunos de graduação, ou seja, é um grande trabalho voluntário, porque nós não ganhamos especialmente para trabalhar nisso. Nós criamos todo esse espaço por entender que é importante que o aluno da odontologia saia das portas da odontologia convencional, atravesse as paredes de um hospital, adentre um hospital e mostre o seu serviço, que é super importante para esses pacientes que estão sendo atendidos em ambiente hospitalar. Eu tive a oportunidade de estudar fora também, para ver a experiência de outros serviços, e isso somente engrandeceu e trouxe maiores novidades ao nosso serviço. Nós trabalhamos hoje em dia com laser terapia de baixa potência para dar suporte a pacientes oncológicos. Estamos instalando um atendimento à base de ozonioterapia para tratamento de necroses ósseas, ou seja, nós temos laser de alta potência para tratamento cirúrgico em pacientes que têm, por exemplo, discrasias sanguíneas, problemas de sangramento, que precisam de uma cicatrização mais rápida, de uma cauterização para evitar risco de hemorragia. Então, a pouco, nós estamos sempre crescendo, investindo, fazendo projetos para conseguir verbas para equipamentos, enfim. Então, não para. O serviço não para. E é fantástico ver como ele começou, né, e como ele está hoje. Então, é como se fosse um filho que estivesse alcançando agora a juventude, que ainda tem que amadurecer em vários aspectos, mas estamos aí para atender a população acima de tudo. Muito legal. E vem de encontro com o que a gente falou outro dia aqui, né, Juliano? É do SUS, né? Sim. 100% SUS. SUS. E o SUS é um sistema muito interessante. Sim. Né? Agora, precisa de profissionais. Exatamente. Né? E vocês demonstraram, a gente já foi lá algumas vezes, né? É uma equipe que trabalha com humanização, aquilo que tu falas de vez em quando também, né? Se fala muito, o Juliano sempre fala assim, parece que antigamente não existia humanização, é uma palavra mais recente dentro do sistema de saúde, mas na verdade sempre se trabalhou assim. Só que vocês têm uma demonstração disso lá de uma forma tão impressionante que talvez tu estando lá dentro não perceba, né? Não percebas, mas é muito interessante como vocês estão ali na lida, né? Então, são doutores, né? São residentes, tá? E de uma forma, né, tão voltada mesmo para a proposta de tratamento, de cura e de melhoria, né? É visível, tu entra lá, é uma coisa muito interessante. E é muito interessante porque está, né, Juliano, dentro do hospital, um setor de odontologia. Sim. Né? E agora tu já explicasse onde ele é tão importante, né? Até na UTI, né? E em função da dificuldade de higienização. Exatamente. Né? Da cavidade bucal de um paciente que está lá há alguns dias já, né? Exatamente. Eu acho que às vezes vale salientar a importância do cuidado bucal, não só por questão de estética. A gente tem algumas patologias que agora me falha a memória, doutora, mas que é a bactéria que infecta lá o coração. Que pode causar uma endocardite bacteriana. Exatamente, que é de suma importância. E isso a gente consegue com uma prevenção, com cuidado bucal. Então, ele não serve... A questão do cuidado bucal não é só estética, ele é questão de saúde mesmo. Né? Às vezes a gente pensa em outros órgãos, mas acho que
o cuidado bucal ele tem que ter uma intensificação bem grande nesse quesito aí. Eu, como já trabalhei muitos anos em UTI, a parte bucal a gente dá muita atenção. Nos hospitais que eu trabalhei, infelizmente, não tinha esse acompanhamento odontológico. É uma pena, que eu acho que aí entra a equipe multidisciplinar, do trabalho em conjunto, de discutir, sempre visualizando o melhor o paciente, né? A nossa residência, ela faz parte de um grupo chamado Residência Integrada Multiprofissional dos hospitais públicos federais. E ela tem justamente essa visão. Ela tem uma série de disciplinas comuns com as outras áreas que atuam, as outras áreas não médicas que atuam dentro do hospital. E a gente, obviamente, que dá enfoque odontológico, obviamente, porque é a nossa área de atuação. Mas essas residências multiprofissionais, elas vieram trazer muito isso, trazer a questão da humanização, da valorização das outras áreas, das outras especialidades e áreas de atuação além da médica, né? E é uma integração muito importante com a equipe médica, com a equipe de enfermeiros, com a equipe do pessoal da fisioterapia, da fono, enfim, não tem como trabalhar sozinho. Exatamente. Na verdade, em lugar nenhum, sim, nem em consultório privado, mas consegue trabalhar sozinho, e não se deve, porque o ser humano é um só, mas principalmente no hospital. E o hospital é um local onde as pessoas vão muito fragilizadas, né? Então, quem é atendido no hospital não é porque, exceto as cirurgias estéticas, enfim, mas no hospital público quem vai é porque está debilitado por uma doença, enfim. Então, a humanização que você falou é fundamental. Para a gente, o principal é assim, para trabalhar nos nossos pacientes, os nossos pré-requisitos são conhecimento, acima de tudo, porque ninguém vai fazer amadorismo nesses pacientes, mas muita vontade de trabalhar e humanização. Os nossos pacientes são muito bem tratados e a gente cobra isso muito dos nossos alunos também, que estão ali se formando, estão ali aprendendo, né? Muito legal, muito interessante. Agora, colocasse um termo aqui técnico, eu queria que você explicasse bem para o pessoal. Estomatologia, né? Já certo. Que é um ambulatório de estomatologia. Exatamente. O que é a estomatologia? O nome estomatologia é uma especialidade da odontologia registrada junto ao Conselho Federal, tudo está bem legalizada, está bem definido, enfim. E é o estudo de doenças de boca, que não sejam a cárie e a doença da gengiva, que são as doenças clássicas. Então, outras doenças dos tecidos moles, porque a gente tem muita coisa na boca além de dente. Sim. E dente sempre vai ser o foco do dentista, óbvio que sim. Uma infecção, uma bactéria que entrou no canal de um dente e que chega ao tecido ósseo, ela está na corrente sanguínea, ela pode causar uma endocardite bacteriana, como o Juliano levantou esse link, isso é verdadeiro. Ou seja, a importância de cuidarmos bem dos dentes, cuidarmos bem da gengiva, é fundamental para a saúde do indivíduo como um todo. Boca é um ambiente contaminado. Por mais limpa que seja a boca de qualquer pessoa, é um ambiente contaminado. O que nós temos é que ter um controle desse grau de contaminação. E como é que se faz isso? Com higiene bucal adequada, pasta de dente, escova acima de tudo, fio dental. Escova correta. Escova correta, exatamente, adequada. E realmente zelo, né? É uma parte da higiene. Então, muitas vezes, a pessoa se importa muito com a parte externa, física, e tem uma boca em más condições. Isso é um contrassenso, porque boca é saúde. Óbvio que o sorriso é uma questão estética, o apelo estético é fundamental. A odontologia no Brasil, ela é extremamente reconhecida internacionalmente pela questão estética. Nós somos muito bons em estética. E eu não tenho absolutamente nada, nenhum problema com relação a isso. Só que alguém tem que gostar da coisa que não é bonita dentro da boca, né? E aí nós temos várias doenças, tumores, lesões de tecidos moles, infecções fúngicas, bacterianas, virais, o câncer de boca, que está aí, que infelizmente não tem diminuído, só aumenta. E temos que cuidar de outras coisas. Então, na Europa se conhece a estomatologia com o nome de medicina oral. Nos Estados Unidos também se usa o termo oral medicine, medicina oral. Mas no Brasil se usa o termo estomatologia, assim como em outros países também se usa o termo. Então, estomodeu é boca, é cavidade bucal. E o logos é estudo. Então, seria o estudo das doenças da boca, o que inclui a parte clínica e também une com a patologia bucal laboratorial, que faz análise histopatológica dos tecidos que a gente remove para estudar e para ajudar no diagnóstico das lesões. Então, são sempre parcerias. Eu não consigo falar de uma coisa sem puxar outra, né? Porque é isso que a gente acredita, trabalho em conjunto, fundamental. Legal. Né? Juliano, então, normalmente quando a gente pensa em dentista, né?
Pois então. Não é dentista, né? Pois é, dente, sei lá, né? Nós viemos dos barbeiros, gente, uma coisa louca. O cara ia cortar o cabelo, já aproveitava e tirava um dente, dente. Essa história da odontologia, ela é muito macabra, né? A gente veio de uma área difícil, né? Com certeza. Mas, é como eu falei, a odontologia brasileira ela é muito reconhecida internacionalmente. Pesquisas realizadas no Brasil são reconhecidas, são publicadas em artigos, em revistas internacionais de grande porte. Sempre temos pesquisadores brasileiros fora do Brasil, estudando e contribuindo e publicando. Então, não dá também para dissociar ensino, a clínica, né, o ensino prático da pesquisa. Não existe como, eu, principalmente sendo professora, não posso separar isso. Por isso a importância de ter o residente, que é o profissional que aprende no serviço, o mestrando e doutorando, que é o profissional que está se formando para ser professor, para ser pesquisador, e mais o aluno de graduação que está engatinhando na profissão, né? Então, isso nós conseguimos. É uma coisa fundamental no nosso serviço, é isso. Nós contarmos com toda essa equipe, com todo esse olhar, o olhar desde o aluno de graduação até o aluno de pós-graduação. Ó, quem está nos acompanhando aqui no Facebook é a Maria Cecília. A Maria Cecília de Blumenau? De Blumenau. Abração, Maria Cecília. Aqui pelo canal do YouTube, Volney Fraga, a Luísa Dolvich. É assim, manezinho falar assim. Ai, é para cá. Dolvich. Isso, como é que é? Dolvich. Dolvich. Manezinho não consegue assim. É muito se tu diz, é muita enrolação. A Luísa, ela é enfermeira, então ela deu o depoimento dela que é muito interessante a odontologia na UTI. Os pacientes precisam manter a saúde bucal adequada. Parabéns pelo tema. E aqui no Facebook... Obrigada pela contribuição. O Sírio, ele relata que ele tem 58 anos e periodontite já avançada, com meus dentes já estão moles. O que ele deve fazer, doutora? Bom, primeiro, precisa de um diagnóstico correto do que está ocorrendo. Os nomes gengivite, periodontite, são nomes muito amplos, né? É como cárie. Cárie existe uma cárie pequena, uma média, uma grande, a que vai até o canal. Então, precisa de um bom profissional. O profissional que mais trabalha, a especialidade da odontologia que trabalha com doenças da gengiva é a periodontia. Então, primeiro, eu te recomendo procurar um periodontista para fazer um diagnóstico correto, entender que a periodontite não se instala de uma hora para outra, ou seja, é uma doença crônica. Ela é fruto de várias coisas que foram ocorrendo ao longo da sua vida e ela é, na grande maioria dos casos, um problema, uma infecção bacteriana. Então, tem bactéria, inflamação e infecção. Então, tu tem uma infecção que gerou toda uma inflamação de um tecido. E o amolecimento dos dentes sugere, claro, eu não estou vendo o paciente, nada, mas sugere o quê? Sugere um avanço muito grande dessa doença a ponto de abalar a sustentação do dente. E realmente tem casos que precisa fazer a extração do dente e, posteriormente, existem hoje em dia os implantes, as próteses sobre implantes. Mas o básico é entender que é uma doença infecciosa. Então, precisa tratar como uma infecção bucal que pode a bactéria sair dali, adentrar a corrente sanguínea e se instalar em outro órgão. Então, é importante uma avaliação profissional correta, acima de tudo. E uma outra coisa que é importante salientar é a relação, por exemplo, com hábitos. O hábito de higiene, o hábito da questão do fio dental e vícios. As periodontites, elas estão muito relacionadas ao tabagismo, que é fumar muito, há muito tempo, ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas e podem estar associadas também ao consumo de outras drogas, né? Então, hoje em dia, nós temos, infelizmente, muitas drogas que agem nos tecidos de uma maneira geral e a boca é uma área muito afetada por muitas drogas consumidas, drogas tanto as lícitas como em teoria, né? O fumo é considerado uma droga lícita, quanto as ilícitas, né? Então, nós temos que, realmente é importante que ele faça um diagnóstico correto, porque não existe tratamento sem o diagnóstico correto da doença e do perfil do paciente. Porque muita gente pensa assim, eu tive uma periodontite, vou tirar todos os dentes, vou botar um implante. Implante é uma tecnologia fantástica que nós temos hoje, mas ela depende da qualidade do osso. Se o osso que estava embaixo daquela gengiva está doente, o implante também vai ter problemas, né? Se o paciente tinha problemas de fazer a sua higiene dos dentes naturais, ele provavelmente também vai ter problema de fazer a higiene da prótese que está em cima do implante. E só vai mudar o problema. Só vai mudar o problema. Então, diagnóstico para ver qual é o melhor tratamento mesmo. Muito interessante. Só um segundo aqui, Gerson. A Luísa está dizendo que a pronúncia é essa mesmo.
Viu? Ah, Ladino, acertaram. O manezinho já vai pro DOS, né? Então é muito complexo pro manezinho da ilha. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Bom, o profissional é o periodontista. Isso, no caso que é o especializado do ouvinte que levantou um problema específico da periodontite. Isso. Então, o especialista em tratamento dessas doenças é o periodontista. É uma especialidade da odontologia que trabalha com isso. Bom, aí a gente estava falando lá, né? Normalmente as pessoas pensam dentista e pensam dente-cárie, né? Então, isso na minha época, né, faz muito. Não, pouco tempo. Na nossa, pouquíssimo tempo. Era uma orientação assim, vai no dentista ver se tem cárie. Né? Não se fazia prevenção, né? Infelizmente, né? E a gente veio de uma geração que teve grandes problemas bucais, né, em relação aos elementos dentais mesmo, né? E, consequentemente, uma série de outras patologias da cavidade bucal, né? A nossa geração, que nós não vamos entrar em detalhe, qual seria ela... Essa parte é a parte que eu mais adoro. Não vamos entrar em detalhes. Não vamos entrar em detalhes. É uma geração que ainda tem muitos dentes, mas muitos dentes com amplas restaurações ou próteses, mas a nossa geração ainda tem bastante dente. A geração dos nossos pais... foi já aquela geração que usava muito prótese do tipo dentadura, que tem o seu papel, tem o seu valor, mas sofreu muito mais, teve muito mais dor, os medicamentos não eram tão bons, mesmo as técnicas anestésicas não eram tão boas, não existiam anestésicos especiais para determinadas doenças, e a odontologia era mais de extração, de remoção, né? Hoje, nós temos uma geração, e aí eu falo também enquanto odontopediatra, que pode estar totalmente livre de cárie. Só que, para que isso ocorra, primeiro, cuidados periódicos com o profissional é importante. Para saber, tem que fazer bochecho de flúor? Não tem que fazer. Tem que ajudar alguns dentes a se manterem com aplicação, por exemplo, de selantes, de fósforos e fissuras? Tem indicações, tudo na vida tem indicações e contraindicações. Então, quem vai decidir é o profissional. Mas nada elimina os cuidados domiciliares, os cuidados pessoais. Eu vou insistir no básico. De novo, que é uma escovação cuidadosa, uso do fio dental, que o brasileiro odeia fio dental, é uma coisa impressionante. A gente fala de fio dental, parece assim... Mas se o fio machuca, tem a fita, né? Exatamente, tem opções, tem escovinha interdental. Pois é, mas tem no Brasil essas escovinhas? Tem, hoje já tem. Hoje tem. Tem até algumas marcas de farmácias que produzem escovas com uma qualidade bem boa. Eu trouxe bem boa. Já temos bastante coisa no Brasil de qualidade bem boa. Aliás, né, mas... o teu pós-doutorado aqui foi em Madrid, né? Que eu estava vendo. E lá na Europa eles utilizam muito esses palitos interdentais. Olha, de uma maneira geral, a boca do europeu não é muito parâmetro. Porque o europeu, a gente ainda vê ainda muitas pessoas sem um dente, pessoas assim, de um nível bom, quando dá um sorriso, não tem um dente ou dois, mas isso é uma mentalidade que também está mudando muito, né? Mas, assim, também existe a questão do tabagismo. O espanhol fuma e bebe muito. Eles fumam demais e bebem demais. E também existem, como em qualquer país, aqueles que têm mais cuidado e aqueles que têm menos cuidado. Mas uma coisa interessante da escola europeia é essa preocupação, essa relação que você está fazendo agora, do dente com a saúde geral. Então, isso é muito da escola europeia de trabalhar, né? De entender que dente é um órgão, né? Que é um órgão que você ganha um número X na tua vida e que, se você não cuidar deles, tu vai ter que comprar o próximo, né? Porque não vem mais. Então, a gente já ganhou duas dentições, a de leite, né? Quando a gente é criança e pré-adolescente, e depois a permanente. Então, nos cabe cuidar. É um órgão. É cuidar de um dente, é como você cuidar de um dedo, é como você cuidar de outro pedaço seu. Apesar de ser muito duro, é vivo, né? Exatamente, é vivo, tem vitalidade. E tem uma coisa importante. O dente... As bactérias que estão, por exemplo, numa cárie, elas podem, via canalzinho do dente, ir direto para o osso. Não existe outro lugar no organismo onde o osso possa ser tão rapidamente afetado por uma infecção, a não ser pelo dente. Porque, por exemplo, para você, se você tem uma fratura exposta, caiu, tem uma fratura exposta, você precisou expor romper a pele, romper um músculo, romper o osso, expor ele ao meio externo. E uma cárie, um dente aberto ou uma extração, enfim, é uma comunicação direta, com uma área contaminada direto com o osso. Então, nós podemos ter muita infecção óssea decorrente, né,
de infecções dentais maltratadas. Porque a raiz está inserida no osso? Porque a raiz está inserida no osso. E essa raiz ela é irrigada, né? E temos aí duas situações bem atuais. Uma se chama osteonecrose por medicamentos. Então, tem algumas famílias de medicamentos que são usadas de uma maneira importante para tratamento de osteoporose, que são os bisfosfonatos, por exemplo, ou alguns outros medicamentos que são usados em pacientes oncológicos, que são anticorpos monoclonais, que visam o quê? Endurecer aquele osso para evitar, por exemplo, que existe uma metástase óssea. Então, são medicamentos que têm indicações precisas, que são prescritos por médicos, que são importantes, ninguém questiona isso. No entanto, a presença de infecção dental ou de gengiva da periodontia, como o ouvinte falou, podem levar a bactéria para um osso que vai estar muito, vamos botar de uma maneira bem simples, endurecido, com menor vascularização. E aí nós temos uma doença bastante grave que se chama osteonecrose associada a medicamentos, que é uma doença muito difícil de tratar e que precisa ser muito bem conduzida, porque senão o paciente pode ter uma mutilação importante, perder uma área importante da maxila, da mandíbula e ter realmente sequelas. Outra situação são os pacientes que vão para a radioterapia. A radioterapia é um tratamento para o câncer, que também tem sua indicação, também é super importante, ninguém questiona isso. No entanto, realizar a radioterapia na região próxima a dentes, onde as radiações vão passar pelo dente e podem facilitar o desenvolvimento de uma cárie de radiação, que é uma cárie específica, que ocorre nessas situações, que pode ressecar a boca desses pacientes por alteração nas glândulas salivares, pode fazer com que bactérias que estão num dente, que precisa ser extraído ou que tem uma cárie, novamente entrem de uma maneira muito fácil no osso e instale uma doença chamada osteoradionecrose, que também é uma doença óssea importante, muito debilitante, que, se não conduzida, também vai levar a mutilação e pode, sim, levar um paciente até a sepse. E a sepse é o quê? É quando tem uma infecção generalizada e o paciente pode morrer em função disso. Então, nós temos que entender definitivamente a importância da relação da doença cárie, porque cárie é uma doença. Se tem bactéria, tem um agente etiológico, ela tem uma doença. E aí, relacionada com outras doenças em outros órgãos, como ele citou a endocardite bacteriana, ou mesmo nos ossos dos maxilares, o que é uma coisa que pode ser bastante grave. Vamos ali, Gerson, só para a gente só para informar, a gente está em média de 120 a 130 pessoas ao mesmo tempo pelo Facebook, mais de 69 compartilhamentos e 110 curtidas até o momento. Bom. É bom? É bom. Bom. Então tá bom. Fico feliz. A Keila Thaís Kim. Dizendo que o tema é bacana. E pelo YouTube, a Marisa Souza está dando boa noite, Gerson, Juliano e a doutora Liliane. Um grande abraço para vocês e parabéns para os esclarecimentos sobre a saúde bucal. Maria Ângela Martins, parabéns pela importante contribuição na área da saúde bucal. Obrigado, Maria. E vamos tomar uma aguinha enquanto eu chamo... Vamos. Só a Keila de Brusque. É de Brusque? É de Brusque. Brusque. É logo ali. Aqui, do ladinho. Quero chamar um... Vamos lá? Pode ser, diretor? Vídeo. Vamos lá, diretor. Está à mão? E é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi do Regenera Emulsão, que é a Sunhead, que cuida de peles especiais.
O Regenera Emulsão, que ele é indicado para várias situações do cuidado da pele preventivo, e uma delas, a prevenção, melhor dizendo, a redução da velocidade de envelhecimento. Agora que está chegando o verão, isso é importante. Quanto mais a gente se expõe ao sol, a pele envelhece com mais rapidez. Use o Regenera Emulsão antes, durante e após a exposição ao sol, na praia, na cachoeira, na piscina, na reunião com os amigos. É isso aí. É isso, e evitando também, né, os danos causados pelo excesso de ultravioleta. Ao mesmo tempo, né, que... Oi? Estou me sentindo aquelas pessoas que fazem merchan, sabe? Ao mesmo tempo que ele atua, né, numa ação cosmética, ele também atua muito bem na manutenção do manto hidrolipídico em pessoas, por exemplo, que estão fazendo radioterapia. Isso. Né? Câncer, tratamento de câncer de uma forma geral, onde a pele se ressente, resseca. Né? Com certeza. Então é um hidratante para essa finalidade, o Regenera Emulsão. Tá? Bom, voltando aqui para a doutora, que está ótimo, né? Vamos conversando. Vamos conversar. Tá. Vamos lá. Outras doenças, então, que tem uma frequência bastante importante doenças de boca, né? Eu acho que é importante falar um pouco das doenças que são conhecidas como doenças autoimunes, de uma maneira geral, né? São imunomediadas, são doenças bucais que podem ocorrer tanto em boca quanto em pele. Então, tem que ter uma parceria importante na avaliação desses pacientes com a dermatologia, mas que são doenças que sempre existiram, porém a frequência delas está aumentando muito. Então, o que nós observamos? Várias doenças dessas têm um fundo, um componente emocional importante. Quando eu digo um componente emocional, eu digo um componente relacionado ao estresse, à qualidade de vida das pessoas, ao estresse do dia a dia, aos conflitos familiares, conflitos de trabalho. E quem hoje em dia não tem problemas emocionais, enfim, há um sono não reparador, há uma vida sedentária, ou seja, insatisfações, as frustrações, eu diria, né? Então, essas doenças autoimunes, volto a dizer, elas são mucocutâneas, elas podem acontecer só na pele, só na mucosa, e isso não inclui só a mucosa da boca, como a mucosa genital também, ou a mucosa do trato gastrointestinal, mas elas podem ocorrer nas duas também. Então, não é raro um dermatologista encaminhar um paciente para a gente, por exemplo, para tratar a boca de um paciente que tem pênfigo, que é uma doença que lá atrás era uma doença rara, ninguém tinha. Hoje em dia nós aumentamos muito a frequência, se vê o aumento muito grande dessas doenças. São doenças que têm um prognóstico, o paciente tem um prognóstico melhor, hoje em dia tem tratamentos específicos, mas são doenças crônicas e que essa relação com a questão do estresse, com a questão da ansiedade, com a questão, por exemplo, de pacientes que não aceitam fazer tratamento de apoio psicológico ou mesmo psiquiátrico, ou não enfrentam a doença com esse olhar, sofrem muito. São pacientes que sofrem muito. E essas doenças, infelizmente, então eu poderia citar líquen plano, por exemplo, poderia citar lúpus, poderia citar as próprias aftas, que têm esse componente emocional, poderia citar doenças que não vão só na boca, mas para o trato gastrointestinal, como doença de Crohn, poderia citar doenças como pênfigo, pemphigoide, que são doenças que fazem parte de uma grande família, mas que têm em comum essa questão desse perfil nosso de hoje em dia, que é de muito trabalho, muita preocupação, uma qualidade de vida menor e um componente emocional muito forte. Então, isso, infelizmente, tem crescido muito. Assim como nos preocupa, enquanto estomatologistas e patologistas bucais, o aumento do câncer de boca nos pacientes. Então, tradicionalmente, o câncer de boca é mais comum em homens acima dos 50 anos, 45, 50 anos, que fumaram e beberam durante muitos anos, durante tranquilamente mais de 25, 30 anos. Então, esse é o perfil clássico que continua existindo. Só que, como as mulheres fumam e bebem mais hoje em dia, já está diminuindo essa diferença entre homens e mulheres. Ou seja, a gente vê muitas mulheres com o mesmo tipo de câncer de boca do que os homens. Também por alcoolismo, também por tabagismo. Na questão do lábio, e aí entre os produtos protetores, né, a questão da exposição crônica ao sol. Então, no sul do Brasil, nós temos pessoas de origem italiana, alemã, muitos agricultores, clara, proteção. Surfistas, garis, pedreiros, ou seja, que se expõem cronicamente ao sol e podem ter uma incidência. Até eu acho que se você pudesse botar uma imagem daquele lábio, câncer de lábio,
Então, eu só trouxe um exemplo para ver que o câncer ele nunca começa de uma hora para outra. Na imagem mais superior, nós temos um lábio sofrido, com uma doença que se chama queilite actínica, não vem o caso o nome, mas só para mostrar que é um estágio pré-câncer. Né? Ali, na foto pequenininha, ainda não tem câncer. Na foto de baixo, já tem um câncer de lábio. E, para tratar esse câncer de lábio, tem que se fazer uma cirurgia. E essa cirurgia vai trazer um prejuízo estético. Além da saúde do paciente, né? Se o câncer não é tratado precocemente, ele sai do seu sítio primário e vai para linfonodos, que são as ínguas que a gente pode ter no pescoço, pode ir para pulmão e pode se instalar em outros órgãos. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Para o câncer de lábio, é fundamental a proteção da radiação ultravioleta, que aqui no sul é bem forte, né? E o uso de regeneradores, de produtos que recuperem aquele epitélio, né? Que deem uma chance daquele epitélio se renovar. Que reduzam os danos causados diariamente pelo sol. Né? Exatamente. E se você puder fazer o favor de passar outra foto, aí nós temos um câncer intraoral. Esse câncer intraoral, também ele é muito grande. Então, a gente vê uma área de necrose, uma área feia, causa muita dor. O câncer não dói no início, no estágio avançado ele dói. Então, esse câncer desse paciente, infelizmente, está num estado muito avançado. Ele começou lá na região próxima aos últimos dentes, avançou pela bochecha, avançou pela gengiva, foi até lá a amígdala. Então, é um câncer que, para tratar essa doença, é muito difícil, porque tem que operar, tem que fazer radioterapia, muitas vezes tem que fazer quimioterapia, e todos esses tratamentos têm sequelas. Então, o dentista tem que estar aonde? Quem é o profissional da saúde que mais olha boca? Dentista. Então, é função, sim, do dentista. Nós não podemos sair dessa reunião de hoje sem deixar isso muito claro. Sim. É o dentista que tem que fazer o diagnóstico precoce. Óbvio que áreas como médicas, como otorrino, como dermatologista, como cirurgião de cabeça e pescoço, até mesmo gastro, que é muito procurado, são fundamentais. Mas quem é que trata, que tem que fazer esse diagnóstico precoce? Dentista. Então, o dentista tem que parar de olhar só dente e tem que olhar a boca como um todo. E o tratamento desses casos, que aí novas parcerias precisam ser estabelecidas com o pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço, que é quem opera, com os radioterapeutas, que são quem planeja o tratamento de radioterapia quando necessário, e os oncologistas clínicos, que fazem o tratamento da quimioterapia quando necessário. Então, é um trabalho em conjunto. Mas onde é que o dentista tem que tratar? Se você pode fazer o favor de passar a última imagem. Então, eu selecionei também mais uma imagem de uma candidíase bucal. Essa é o vulgo sapinho. Sapinho é aquela doença, né? De criança, né? Criança, o sistema imunológico ainda não está bem desenvolvido, ainda não tem contato com muitos agentes externos, está se desenvolvendo, está se especializando, tem muita infecção por sapinho. Só que isso, a cândida, a boca de todos nós tem cândida, todos nós, em maior ou menor grau. O que nós não podemos é deixar ela se tornar uma doença. E num adulto como este, que estava fazendo radioterapia para tratamento de um câncer de boca, o que aconteceu com ele? Boca seca, ou seja, desidratou a boca, em função das glândulas salivares terem sido afetadas pela radioterapia, e aí ele está debilitado, porque ele não consegue se alimentar bem. Ele desenvolve uma doença chamada mucosite, que são feridas na boca, que doem muito, que fazem com que ele não consiga engolir, não consiga se alimentar. Tem tratamento, nós fazemos tratamento para esses casos, com suporte, além de saliva artificial, que é fundamental, que vocês produzem saliva artificial, manipulam saliva artificial. Tem que cuidar muito o que esse paciente vai usar de bochechos, a hidratação dele, como tem que ser a higiene, que não pode ser com uma escovadura, tem que ser com pastas de preferência fitoterápicas, então as de aloe vera, de camomila, de calêndula, que são bem importantes, uma escova ultra macia, e mesmo assim ele está debilitado. Nós temos uma parceria com o pessoal da fonoaudiologia que nos ajuda muito nesses casos de paciente com disfagia, ou seja, paciente que tem muita dor à deglutição. Então, todo esse apoio que a gente dá no ambulatório é bem importante. E nós fazemos a laser terapia de baixa potência para ajudar no tratamento das mucosites. Mas o que nós temos aí é uma infecção oportunista, ou seja, por que uma candidíase se instalou num adulto? Porque ele está debilitado e porque as condições bucais dele alteraram em função do tratamento. Então, isso é uma infecção que, se ela se estender para a parte de esôfago, estômago, ela pode comprometer gravemente a vida desse paciente, porque, como eu disse, ela é uma infecção oportunista e ela tem que ser tratada. Tá?
Muito interessante. A gente está com uma aula aqui, né? Então. Professor, tem prova? Para vocês não, mas para os meus alunos amanhã tem. No final tem pergunta. No final tem um teste que a gente vai ter que... Agora, né, resumindo aqui a informação que é prevenção. Prevenção. Cuidado, Prevenção. Né? Cuidado. Hábitos de higiene, né? Porque tem que trazer esse hábito para a nossa rotina, né? Exatamente. E uma frequência periódica aí de visita ao profissional, dentista, para fazer a prevenção mesmo. A questão do autoexame, o que é o autoexame de boca? É o paciente, quando for fazer a sua higiene oral, ir para frente do espelho, puxar a bochecha, puxar a língua, examinar, conhecer a sua boca. Porque tem algumas estruturas que são normais e que muitas vezes o próprio paciente não sabe que ele tem. E aí ele muitas vezes procura dizer, olha, apareceu essa bolinha no céu da boca. Não, querido, mas essa bolinha você já tem a vida inteira. Mas eu nunca tinha visto. Então, a pessoa tem que se conhecer. Isso foi muito importante para a prevenção do câncer de mama, por exemplo. A questão do autoexame. Então, o autoexame ele não elimina a ação do profissional. O autoexame é um alerta para o paciente se conhecer e procurar o profissional correto. E mais uma coisa importante é o seguinte, é a visão do dentista. Volto a dizer, o dentista brasileiro é muito bom, mas ele é muito técnico e a estética é muito forte no nosso país. Então, nós temos também dentro das faculdades de odontologia, que nós temos muitas hoje em dia, em Santa Catarina, no Brasil, entender, valorizar o que mais tem na boca, a não ser dente, porque tem muita coisa. Tem língua, tem bochecha, tem assoalho, tem as glândulas salivares, tem os lábios, todos os tecidos moles que podem ter doenças e doenças graves como câncer. E aí não adianta mandar um paciente num estado avançado. Isso vai fazer com que o paciente, infelizmente, tenha um prognóstico ruim e o paciente morra dessa doença. O que nós precisamos, como em qualquer outro tecido, é diagnóstico precoce. É fundamental o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce realmente salva a vida. O diagnóstico precoce é capaz de mudar uma história daquele paciente. Então, é totalmente diferente ele fazer um tratamento de um câncer que tem 1 centímetro e um câncer que tem 4 centímetros. Muda totalmente o prognóstico. Juliano. O Círio aqui mandou uma pergunta. Ele relata que a mãe dele tem síndrome da boca ardente. Segundo pesquisa feita, é o dentista que deve tratar. Sim. Só que ele teve dificuldade para encontrar um especialista na região, aqui na Grande Florianópolis. Ele pergunta se a senhora conhece algum especialista. Bom, eu vou fazer propaganda do nosso núcleo. Por que não, né? Porque nós tratamos isso. A síndrome da boca ardente, na verdade, ela sempre está associada à boca seca, a perdas dentais ou alguma lesão de um nervo periférico que tenha ocorrido. Pode ter o que a gente chama de comorbidade, que são doenças associadas como diabetes, hipovitaminoses, ou doenças reumatológicas. Então, tem que fazer uma avaliação. Quem trata é o estomatologista. E aí, como é que essa pessoa tem que proceder? Tem que ir ao posto de saúde do seu município e pedir o dentista ou o médico do posto de saúde vão fazer um encaminhamento para o ambulatório de estomatologia do HU. Esse é o nome, ambulatório de estomatologia do HU. Como é que vai ser feito esse agendamento? Existe um sistema do SUS que se chama SISREG, Sistema de Regulação. Então, o posto de saúde vai pedir o atendimento e, de acordo com a urgência ou não do caso, vai ser agendado com mais rapidez ou com menos rapidez no nosso serviço. Nós somos uma referência para todo o estado de Santa Catarina. Nós atendemos pacientes de Chapecó, de São Miguel do Oeste, de Lages, de Palhoça, de Tijucas, de Joinville, ou seja, nós somos um serviço 100% SUS, regulado via sistema de regulação. Então, a síndrome da boca ardente é uma questão bem importante, tem que conversar muito com o paciente, que tem um componente emocional muito grande. Ou seja, é um problema, e esse problema, para o paciente que tem a doença, ele se torna muito maior do que ele é. Então, existe uma questão da interpretação do que ele está sentindo, existe um problema real, mas esse problema geralmente é maximizado pelo paciente, por ele estar num momento difícil da sua vida, sim, ou depressão, ou ansiedade, enfim, aquilo que nós comentamos antes, mas o estomatologista é o profissional da odontologia que tem que tratar isso. Muitas vezes nós precisamos interagir com a pessoal da gastro, se o paciente tem refluxo, com o pessoal da psiquiatria ou da psicologia, até mesmo de serviço social, para conseguir
atender a todas as necessidades do paciente. Mas o diagnóstico, para ver se é isso mesmo que ela tem, é feito pela estomatologia. E eu vou legislar em causa própria aqui, vou recomendar o nosso serviço, porque a gente trabalha com isso diretamente. E os profissionais, dentistas de todas as regiões aqui do Estado, podem direcionar esse paciente com uma dificuldade que foge, né, ao seu conhecimento mais profundo, né, das doenças bucais para... Exatamente. Desde herpes, afta até o câncer de boca. E depois nós recebemos o paciente nesse ambulatório e redirecionamos de acordo com a necessidade. Cabe salientar que tem algumas cidades do Estado que já contam com estomatologista na rede pública. Eu não vou falar aqui de privado, porque o nosso foco aqui é público. Sim. Mas tem estomatologista. Por exemplo, a própria cidade de Florianópolis tem um especialista em estomatologia para a rede deles, da própria cidade de Florianópolis, né? Assim como tem outras cidades, mas ainda não é uma especialidade que tem em grande número. Então, quando a cidade não tem um especialista na sua região, eles encaminham para o hospital universitário. Então, se ele for de Florianópolis mesmo, se a mãe desse ouvinte for de Florianópolis, provavelmente primeiro ela vai ser direcionada para a estomatologista de Florianópolis. Ela tem uma estrutura X de atendimento. Se precisar uma estrutura hospitalar, ela vai encaminhar para a gente também. Então, nós somos o finalzinho da escadinha. Né? Doutora, as doenças bucais, elas vêm tendo um aumento gradativo? Sim. Infelizmente, sim. Claro que existe também o diagnóstico, que as pessoas, sabendo mais, se avaliam mais e se importam mais e buscam mais auxílio. Então, isso é uma coisa, a informação é importante, porque hoje em dia a informação está no celular, está no computador, ou seja, você tem acesso à informação, como num programa como o de vocês, que, nossa, meus parabéns, assim, fantástico o trabalho que vocês estão, o trabalho social que vocês estão fazendo, fantástico, meus parabéns mesmo. Mas obrigado. O que acontece? As pessoas têm que saber onde procurar. Saber, exatamente. Né? Tem que saber onde buscar auxílio. Porque senão gera erro de estatística, né? Porque até então não procurava, não sabia que tinha. Exatamente. Tá? Mas, de uma maneira geral, a gente também observa que elas estão aumentando também. Né? Então, infecções relativamente novas, como, por exemplo, pela infecção do HPV, que é o vírus do papiloma humano, em boca. Hoje, o HPV é uma doença que já está relacionada a câncer de colo de útero, já existem vacinas para alguns HPVs oncogênicos, mas a gente sabe também que as práticas sexuais estão mais liberadas, ou seja, a gente sabe que as pessoas estão mais expostas. E uma coisa que eu lembrei de falar agora é que doenças como sífilis, que tem desde a Bíblia, né? Sim. Voltaram a aumentar. Por quê? Porque as pessoas esqueceram da AIDS. Nós temos uma geração aí que não está usando camisinha, que está tendo muito relacionamento sexual desprotegido. Existem estatísticas de sífilis na terceira idade, no pós-Viagra, e AIDS na terceira idade, na era pós-Viagra, né, que são bem importantes. Então, as pessoas não podem esquecer da AIDS. Da mesma maneira que você previne a AIDS, você também está prevenindo um HPV em colo de útero na mulher, um herpes genital, a sífilis. Então, é importante os cuidados relacionados à questão do ato sexual. Nós não podemos esquecer. Então, a sífilis, nós passamos anos no hospital universitário que nós não recebíamos paciente com sífilis. Era raro. Muitas vezes vinha uma mãe com sífilis, a criança tinha... Mas havia diminuído muito, que foi a mesma era em que a AIDS deu uma controlada. Né? E aí, de repente, começou tudo de novo. Então, eu estudei AIDS há muitos anos atrás, a gente está voltando a estudar, porque algumas mudanças importantes estão ocorrendo, até nas manifestações, nos tratamentos, e veio junto a sífilis, veio junto a hepatite B e C, né, que são doenças importantes crônicas, que também têm como alvo o fígado, e que, né, podem ser adquiridos através do contato com sangue, secreções contaminadas. Então, nós não podemos esquecer dessas doenças, porque elas estão aí. Os nossos jovens, principalmente, estão muito expostos a isso e, muitas vezes, têm a informação, mas o momento da juventude, aquela coisa do ser jovem, né, faz com que esqueça de ter o autocuidado. Arrisca, e aí nós temos problemas. Exatamente. Tem estatísticas que relatam que a gente não pode esquecer que, assim, da mesma forma que durante a vida a gente vai se mutando, a gente vai se modificando, né, se adaptando a algumas situações, esses vírus eles acabam também, só que no sentido de mais resistentes. Então, vale salientar isso. Um outro dado importante, que isso é estatística, é que o vírus do HIV ele vem tendo um aumento significativo nas pessoas de mais idades
né? Porque não sei se é pela aquela relação de já vivi o que eu tinha a viver, então só que a gente não, acho que é pela própria desinformação, né? De que não, a AIDS é uma coisa para jovem, aqui no idoso não tem mais, até porque já tem tratamento para AIDS também. Né? Então, fica tomando os coquetéis, então está tudo bem, tudo tranquilo e não vai acontecer com... mas nós temos um problema muito importante nessas doenças, que é a adesão do paciente ao tratamento. O que significa? O tratamento existe. O tratamento é bom? É. O SUS paga? Sim. Mas eu tenho que me tratar. Então, se eu continuar me expondo, reinfectando, por exemplo, usuários de drogas injetáveis que se reinfectam, ou seja... Ou continuar tendo relacionamento sexual desprotegido com pessoas contaminadas, enfim. Eu estou mudando o perfil da doença em si, me reinfectando, ou mesmo passando para outras pessoas. Olha a responsabilidade social, né? Sim. E a adesão do tratamento não são tratamentos fáceis de fazer. Existem. Tratamento oncológico não é fácil, tratamento de HIV não é fácil, tratamento de hepatite B e C não é fácil. Existem, assim como tuberculose, é uma outra doença que está aí. Né? Então, os tratamentos existem, são gratuitos, o SUS dá, mas depende do quê? Do paciente vir às consultas, do paciente se alimentar direito, do paciente aceitar que ele tem que começar a fazer exercício físico, se alimentar melhor, dormir melhor, enfim, melhorar a sua vida como um todo. Adesão ao tratamento. Adesão. Acho que adesão. E seguir as orientações de profissional. Exatamente. Né? Porque é mudança de hábito. Sim, é mudança de sim, vida, né? Não está mais... a coisa do regime, né? Segunda-feira eu começo. Qual segunda-feira, né? Qual segunda-feira? Só uma coisa para a gente finalizar. Que pena. O Ciro, que fez a pergunta ali anterior sobre a mãe? Isso. Ele relata que ele é de Biguaçu. Ele agradece muito, acabou de chegar aqui, ele agradece muito as informações. Eu que agradeço a contribuição dele. Foi muito bom assistir nós três aqui. Na verdade, a estrela da noite. Hoje eu cedi a minha beleza. Mudou a sequência. Para a doutora Liliane. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que a informação, acho que tem que bater nessa tecla. Eu acho que é por isso que uma das coisas que faz com que eu e o Gerson continuamos aqui é levar essa informação por um canal que é de fácil acessibilidade para as pessoas, porque eu acho que é isso. A saúde ela está ligada a uma série de coisas. E querendo ou não querendo, independente se ele é SUS ou privado, a gente tem que ser um conceito bem sério. É um custo, e é um custo alto que a sociedade paga. Quando a gente tem uma adesão ao tratamento, um entendimento, uma informação adequada, a gente consegue destinar algumas verbas para outras situações que precisam mais. Quando a gente não tem esse controle adequado, a gente acaba jogando dinheiro pela janela e não conseguindo ajudar o próximo da forma que queria. E a gente está... Infelizmente, já na nossa... Visto como foi rápido? Né? Rápido, Pena, passou rápido. Mas, assim, muito satisfeito, estou feliz, estou alegre por alguns fatores. Primeiro, por te trazer aqui. Né? Diz que na vida o que importa são os bons amigos. Quanto que eu te admiro como profissional aí, né? Que sempre dedicada e tratando todo mundo da mesma forma, com tua simplicidade, que é muito bacana. Obrigada. Segundo, para a gente repetir mais uma vez aqui, Juliano, que o SUS é um sistema bom, que ele investe bem, né? E que as pessoas têm que usufruir da melhor forma também. Né? E vocês demonstram lá, né? E parabéns a toda a equipe ali de vocês. Né? E eu queria aproveitar também só para valorizar a minha equipe de trabalho. Eu trabalho com gente muito boa. Com certeza. E boa tecnicamente e boa gente. E eu acho que isso é importante. A pessoa tem que ser um bom profissional, seja o que for. De gari ao presidente. Tem que ser um bom profissional, mas tem que ser gente do bem, né? Isso é fundamental. E ali dentro, né, no ambulatório de estomatologia, é show. Né? Parabéns mesmo para a equipe. Ficamos impressionados. Sempre que eu vou lá, fico impressionado com a situação. Mas muitas pessoas não sabem que existe. É verdade. Né? É verdade. E muitas pessoas acabam sofrendo por não buscar o tratamento adequado, mas tem. E como tem o trabalho de vocês ali, também tem outros do SUS. Sim, né? sim. E claro que as pessoas devem procurar mesmo, porque também elas muitas vezes se defrontam com profissionais, né, do serviço público que não estão muito afim de trabalhar, né, e que acabam até barrando alguns acessos e tal. Assim como a desinformação é do paciente, muitas vezes é do profissional também, que não trabalha naquela área e também não sabe fazer os encaminhamentos. Né? Exatamente. Né? Mas muito bacana, né, Juliano? Perfeito. Temos que encerrar, infelizmente. Mas eu acho que cabe, mais uma vez, acho que cabe 2019, doutora Eliane Grande, novamente. Estamos aqui para isso. Vamos divulgar o trabalho que se faz. Então, para as considerações finais.
Agradecer a oportunidade, né? Agradecer aos meus colegas de trabalho, que sem eles a coisa não cresceria, né? Agradecer ao próprio Hospital Universitário, que sempre nos apoiou. Agradecer a bons parceiros, como a Dermos, como, por exemplo, a Filoson, agora, que nos viabilizou a compra com baixíssimo custo de um equipamento de ozônio. Agradecer ao pessoal de laser terapia, por exemplo, de USP, que sempre nos dá apoio quando a gente tem dificuldades, que nos orientou também na compra de alguns equipamentos, e que são parcerias sólidas. Agradecer aos meus colegas de disciplina e de departamento, e agradecer aos pacientes, porque se eles não confiarem na gente, nada acontece. Se eles não forem nos procurar, nada acontece. Claro que temos limitações. Trabalhamos com verba reduzida, trabalhamos também com sobrecarga de trabalho, mas eu volto a dizer, a gente faz o melhor que dá para a estrutura que tem. Sempre vai poder melhorar. Mas, por outro lado, a gente já avançou muito e volto a insistir. Sempre tivemos o apoio muito importante de um hospital. Ou seja, o hospital universitário sempre recebeu muito bem dentista, assim como recebe outras profissões. Eu vou falar da minha. Então, isso para nós é fundamental, porque é o local onde a gente trabalha. Eu sou suspeita a falar, eu tive a oportunidade de conhecer recentemente lá o setor que a doutora Liliane Grando comanda lá, e é fantástico, organização, tudo de bom. Eu queria te perguntar o seguinte, profissionais de odontologia do Estado todo que trabalham, né, a clínica, em lugares pequenos, municípios pequenos e tal, e que não tem o conhecimento, o acesso, tem um site, tem alguma informação que eles possam... Não conseguimos dar esse passo ainda. Estamos fazendo um trabalho junto com definição de uma logomarca, enfim, estamos trabalhando nisso com o pessoal da parte de comunicação visual. Está existindo um projeto que a professora Alessandra, que é uma colega nossa, está coordenando, de fazer isso, mas nos faltou verba e pernas, porque a gente trabalha muito, mas não dá conta de tudo. Sim. Mas, sim, existem, por exemplo, se forem profissionais de outra cidade, existe um site que é o www.estomatologia.com.br, que é o site da nossa Sociedade Brasileira de Estomatologia. E ali tem profissionais filiados à Sociedade Brasileira, que nas diversas cidades. Então, Santa Catarina não tem muitos, mas aí tem algumas referências. Então, tem referência de todos os estados do Brasil, de profissionais filiados e que são estomatologistas. Então, é sempre um local onde pode-se buscar informação e eles também podem nos repassar alguma informação. Estamos trabalhando, tem uma outra professora, uma colega, a professora Marinês, que está trabalhando, fazendo um trabalho muito importante de telesaúde, né, que é justamente de facilitar essa conversa com o pessoal que está mais longe. Então, esses projetos de uma melhor identificação do nosso serviço, de um site, enfim, são coisas que demandam de dinheiro, de tempo, e esse trabalho que a professora Marinês está fazendo junto à Telesaúde vai fazer com que se possa, em algum tempo, ter uma consultoria à distância, pelo menos para resolver as coisas mais simples. Sim. Mas ainda não posso divulgar endereço, tal, porque ainda não está totalmente. Mas aguardem, em breve. que em breve, quem sabe vocês não entrevistam ela na próxima vez para ela trazer informações. E quando tiver já um site, a gente vai ser o primeiro aqui a divulgar, tá? Porque é muito importante o trabalho. Muito obrigado pela tua participação. Obrigadíssimo, muito obrigada. Diretor, desculpa invadir o horário, mas o motivo é justo, concordas? Maravilha. Manda. Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção e até na próxima quarta-feira. E na próxima quarta-feira o tema, Juliano, já está definido também, que é proteção solar. Opa! Então, proteção solar. Proteção solar. Nós vamos falar tudo sobre filtro solar. Ótimo. Vamos falar tudo de filtro solar, de protetores solares, o que é ideal, o que não é e como utilizar, porque o como é muito importante. É verdade, né? é verdade. O filtro pode ser bom se não utilizar adequadamente. Tem prejuízos aí, ok? Obrigado, pessoal. Até quarta-feira. Tchau, boa noite. Até a próxima.